E se eu te perguntasse agora, quem é você? Talvez você responderia: eu sou mãe, dona de casa, sou professora, sou médica. Mas e se eu tirasse todos esses seus títulos, quem sobraria? Hoje nós vamos falar sobre a identidade da mulher cristã. E para isso nós recebemos em nossos estúdios a missionária Edinalva. A paz do Senhor, missionária, seja bem-vinda. Pai do Senhor, missionária Gisá, muito obrigada. Hoje nós vamos falar sobre esse contexto entre mulheres, né? Mulher falando de mulher, Mulher falando com mulher, falando de mulher. exatamente. Nós estamos no nosso mês, né, missionária? Mês de março, que é um mês no Brasil alusivo às mulheres. E quem é a mulher de Nalva? E a mulher Edinalva é essa aqui, que você vê. Hoje eu posso estar até assim um pouquinho, porque na frente das câmeras a gente fica assim um pouco mais tímida. Mas eu sou e procuro ser essa mulher assim, extrovertida, alegre. Claro que a gente às vezes não consegue passar aquilo que a gente quer passar, mas a gente se esforça. Eu tenho um pouco de dificuldade assim, às vezes de chegar assim nas pessoas, mas luto muito para quebrar isso, quebrar essa barreira. Eu gosto muito de me relacionar com as pessoas. E às vezes, mesmo sendo difícil, mas eu me esforço e chego lá. Mas também, se me der abertura, eu entro e mergulho. E eu vou completar. Sim. A senhora, na verdade, é a espontaneidade em pessoa. A Obrigada. alegria, sua marca registrada, Oh, que viu. bom, é muito bom saber disso. É porque é bom ouvir isso, porque a Bíblia diz que não te louvem os teus lábios, né, mas que seja os outros, que eu não possa dizer que: "Ah, eu faço isso, eu sou aquilo", mas que isso venha das outras pessoas que estão à minha volta. Muito bem. Missionária, nós vamos começar já começamos, Sim, né, claro. mas para nos aprofundarmos aqui nessa temática, a identidade da mulher em Deus, nós fomos criadas de maneira maravilhosa e sobrenatural pelo próprio Deus. Quem é a mulher em Deus? A mulher em Deus, eu vejo como que seja uma mulher temente. A mulher em Deus, ela precisa ser uma mulher temente, uma mulher que transmita Cristo, que transmita a essência de Cristo. E a Bíblia mesmo diz que nós precisamos exalar o bom perfume, e esse bom perfume é o perfume de Cristo em nossas vidas, não é isso? E a mulher em Deus, ela precisa ser temente, como eu já falei, e a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, uma mulher que teme ao Senhor, ela já segue aí uma linha de sabedoria, ou seja, ela é uma mulher sábia. E a Bíblia diz em Provérbios 14, em verso 1, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, né? Ao contrário da tola que com as próprias mãos a derruba. Então, a mulher em Deus, ela precisa ter temor ao Senhor, ela precisa, se ela tem temor, ela é uma mulher temente a Deus e automaticamente ela vai transmitir Cristo na sua vida, no seu comportamento. Não é que uma mulher em Deus ou uma mulher de Deus, ela seja uma mulher perfeita, mas é uma mulher que está sempre procurando, dar um bom testemunho, ter um caráter que influencie aqueles que estão à sua volta. Essa é a mulher que eu vejo, uma mulher em Deus e uma mulher de Deus. Na prática, no dia a dia, não é Com isso, certeza, missionária? exatamente. Perfeito. Não só porque às vezes as pessoas se esforçam muito para ser uma coisa lá fora, no trabalho, exemplo, mas em casa ela já mostra outra pessoa. Mas a mulher em Deus e temente a Deus, ela é essa pessoa em casa, na sociedade, no trabalho, aonde quer que ela vá. Ela resplandece a luz de Deus. É a Edinalva alegre na igreja, em casa, no dia da faxina, quando Exatamente, precisa sair de casa, é isso exatamente. mesmo, E missionária. é algo que eu procuro, eu prezo muito por isso, porque eu penso assim, que o meu maior testemunho, ele precisa ser dentro de casa. É verdade. Porque eu acho muito lindo
aquela passagem lá de Provérbios 31, já lá no final do capítulo, quando ele diz que o seu marido e os filhos a louvam, né. Então esse é o testemunho primordial de uma mulher em Deus, de uma mulher que tem Deus na vida dela. O primeiro testemunho dela tem que ser lá dentro de casa. Se ela for uma mulher que transmita um bom testemunho em casa, automaticamente no trabalho, na igreja, na sociedade, aonde quer que ela esteja, ela vai resplandecer isso. E até porque nós somos chamados como sal e luz, não é isso? E essa luz, ela não pode ser, só quando eu estiver lá fora. Não, essa luz ela tem que começar a brilhar dentro de casa. E esse sal também tem que ter sabor dentro de casa. E aonde você chegar, você venha resplandecer essa luz de Cristo na sua vida e que influencie as pessoas a gostar de estar perto de você. Essa é uma mulher em Deus, porque existem pessoas que você não gosta de ouvir, mas se é uma pessoa que tem um vocabulário sadio, uma mulher que tem Deus na vida, as pessoas vão gostar de ouvir ela. Isso é bíblico, inclusive, né, Com missionária? certeza. Porque a palavra de Deus nos diz que nós somos feitas à imagem e semelhança do nosso Criador. Então, isso remete à dignidade, ao valor, a um propósito. Exatamente. E nossa identidade, que a senhora já bem mencionou, ela não começa no casamento, ela não começa na maternidade, não. Ela já começou desde a nossa criação. Desde a nossa criação. E nós vamos, com o passar do tempo, refletindo este valor. Enquanto muitas podem tentar provar o seu valor, nós já fomos criadas com grande valor, criadas pelo nosso próprio Deus. Exatamente. E está lá finalizando como a criação, a coroa da criação, né? Exatamente. Dentro desse contexto, nós temos missões, como já até falamos aqui. A mulher no casamento, porque a identidade, como nós falamos aqui no Brasil, quando a gente fala identidade, a primeira coisa que vem à mente é o documento, o Sim, RG, o nosso sim. registro geral, né, que remete a um número. Mas lá no documento tem também uma digital, tem nome do pai, nome da mãe, tudo direitinho. E dentro dessa nossa identidade, nós também temos um dono e temos características próprias. E dentro dessa nossa identidade, enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto missionária, enquanto uma serva de Deus que pertence ao reino de Deus, nós temos atitudes diferenciadas, como agrada ao nosso Deus. Dentro do casamento missionário, como é a identidade dessa mulher, de uma mulher em Deus? Como que ela age? Primeiro, uma mulher em Deus dentro do casamento, a Bíblia diz que a mulher ela precisa ser submissa ao marido, né. Muitas pessoas, quando ouve esse termo submissão, ou essa palavra submissão, é algo que é chocante. Mas só que essa palavra submissão, para mim, como mulher, ela não me diminui, pelo contrário. E eu costumo dizer que a missão da mulher, ela é mais leve do que a do marido, do homem, né. Porque a Bíblia diz que: "Homem, amai a vossa mulher, marido, amai a vossa mulher, assim como Cristo amou a igreja". E para a mulher, olha só, é uma missão que eu acho mais difícil amar, porque tem muitas mulheres que são difíceis de serem amadas. Mas a nossa missão já é ser submissa. E eu entendo o seguinte, que quando você é uma mulher amada pelo marido, né, que nós estamos falando no contexto do casamento, ela não tem dificuldade de ser submissa. Até porque a submissão, ela não diminui a mulher. Porque a submissão, ela não diz ou ela não coloca você lá embaixo dos pés. Olha só de onde Deus tirou a mulher. Ele tirou do lado, para que ela não tivesse acima do homem e nem também debaixo dos pés. Então,
A mulher em Deus, no casamento, ela tem essa missão e que para mim não diminui, pelo contrário. A responsabilidade do homem eu acho mais pesada, mas eu procuro também cumprir a minha missão de ser submissa e, como eu já falei, isso não diminui, pelo contrário, eu sou privilegiada. É verdade, missionária. Inclusive, o termo auxiliadora, né, a qual Deus menciona que nós fomos feitas para sermos uma auxiliadora e idônea. Esse termo, no hebraico, ele vai significar socorro, o mesmo usado Sim, lá no Salmo 121. Então, é um socorro que sustenta, é uma ajuda que sustenta. claro. A nossa missão não é inferior, pelo contrário, nós somos privilegiadas. Privilegiadas. No casamento, nós somos consideradas equiparadas à Igreja de Cristo, como a senhora já Sim, bem claro, mencionou, e isso é uma grande honra. com certeza. Dentro do contexto maternidade, a senhora tem quantos filhos? 2, Netos? 4. Me dê um desses netos. Passei meu filho. Minha gente, a missionária Edinalva, os netos dela são preciosidades de Deus e de uma beleza assim É verdade, inigualável. é verdade. Já pediu o Estevão, mas a Ana não quer me dar. Missionária dentro desse contexto, mãe, né, a avó que é ali a maternidade estendida, a mulher cristã, como ela é dentro desse cenário e o que ela representa nesse contexto? Enquanto mãe, é algo assim, falar sobre o contexto da maternidade enquanto mãe é algo assim extraordinário, porque é um privilégio gerar uma vida dentro de você. E a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Agora imagine, Deus te dá a graça de gerar. E aí Deus te dá a graça de ver esses filhos crescerem. E agora Deus te dá essa graça de ser avó. É uma grande bênção. É grande bênção. E a Bíblia diz que os filhos dos filhos são a coroa dos velhos. Pronto, você é rica. Pois é, aí eu ainda não estou velha não, mas eu já sou uma mulher, eu posso dizer que eu sou uma mulher rica e não estou falando de dinheiro. E interessante é que você faz muita coisa por um neto. Você vai saber disso quando você chegar lá. Que eu dizia, quando a minha filha estudava na Europa, eu disse que eu não iria lá, devido ter um voo, muitas horas de voo, então eu dizia: "Não, não vou". Mas quando ela me ligou dizendo que estava grávida, aí eu disse: "Agora eu vou". E eu fui. E ainda fui com a minha mãe, ou seja, foi a avó e a bisa. E eu fui, enfrentei essas muitas horas de voo para ver a minha primeira neta. Isso é maravilhoso, missionária. Muito, Ajuda a enfrentar os medos, dá uma nova visão, um gás para a vida, com não é isso? Eu tenho certeza. a promessa de ter 5, segundo o Lucas eu vou ter 5 netos. Olha, eu pedi 10 netos, porque como eu só tenho 2 filhos, e aí alguém pergunta assim: "Mas como é que você só teve 2 e você quer que a sua filha tenha 5 e o seu filho tenha 5?" Eu só tive 2 porque foram meus partos não eram normais, então não eram normal, então só deu para 2. Mas eu queria também 4, né. E a minha filha, ela aceitou a ideia de 5, só que ela já parou nos 3. Mas se Deus quiser, Ele ainda pode fazer esse milagre na vida dela e me dar 5. Ai, que 5 bênção. netos só dela, né. Só Aí dá tem o Estevão aí que agora que está no no primeiro, aí primeiro. daqui para os 5 ainda tem muito chão. E eu sou uma avó, assim, meu Deus do céu, porque antes o contexto de vó era a velhinha do cocó, do cabelo branco, Sim, e hoje não, as avós estão assim, modernas. moderna, é a avó de 60 anos aí no Leva o neto para o shopping, para as sim, lojas, para a escola. isso é uma coisa maravilhosa. É uma Ser grande mãe é bom e ser vó é melhor ainda. e destrói, desconstrói, melhor falando, aí essa teoria onde a mulher não precisa ter filhos, não é bom que tenha filhos. Não, na verdade é um grande Grande privilégio, né. privilégio.
Ao mesmo tempo, tem muitas mulheres que sofrem com a infertilidade, Sim, porque não podem, por questões clínicas, médicas, gerar. Então, ser mãe, gerar, é sim uma grande bênção, traz uma nova alegria. E aí, já nos faz lembrar também, missionária, de algo que às vezes é comum nós escutarmos em rodas de conversas. Mulheres usando a seguinte expressão: eu estou em uma fase onde eu não me reconheço mais, onde eu não me conheço mais. Mas isso pode ser bom, desde que seja um sinal de evolução. Por sim, exemplo, sim. a mulher, depois dela ser mãe, ela nunca mais vai ser a mesma mulher. A mãe Edinalva não é a mesma jovem Edinalva quando casou. A Gisá, mãe do Lucas, não é a mesma Gisá antes do Lucas, isso é impossível. E não tem como realmente você se reencontrar, porque agora você melhorou, você Isso, evoluiu, Deus lhe deu mais graça, e assim a vida vai seguindo, né. E aí chega também o ponto das emoções. Algumas mulheres, às vezes, têm sentimentos de rejeição, mágoas, questões emocionais não resolvidas, que ficaram para trás. E, às vezes, querem que esse contexto determine quem elas são. Mas a mulher, quando ela encontra Deus, ela lança tudo isso fora e é uma nova criatura, não é sim, verdade? claro. Eh olhando para esse lado aí, a gente observa que são marcas que a pessoa vem trazendo lá do passado, né. Aí tem gente que se prende muito nessas marcas, mas a mulher em Deus, uma mulher que é uma nova criatura, a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E quando você vai esse teu amadurecimento, ele só te traz melhorias, né, melhoras, porque aquilo que você faz se você tivesse a oportunidade de voltar no passado, e algo que você fez de errado, você diz assim: "Se eu voltasse no tempo hoje, eu não faria assim, eu agiria diferente". Então, em Cristo você sempre vai ter novos caminhos. As marcas do passado, você lembra que aquilo aconteceu, mas não te define hoje no teu presente, porque a identidade de Cristo e o perfume de Cristo reflete em você. Perfeito, missionária. Missionária é a mulher ao servir. Como já até mencionei no início, às vezes no mundo, numa empresa, há quem queira mostrar os seus dotes, os seus conhecimentos, para que, baseado naquilo, você seja valorizado. Mas no reino de Deus é diferente. A mulher que tem essa identidade em Deus, ela não precisa provar esse valor, porque ela já sabe que tudo que ela fizer tem que ser para a glória de Deus. Então, o servir da mulher que tem essa identidade bem firmada na palavra é diferente. É verdade. É tanto no servir, você falando aí, eu me lembrei daquela passagem, diz: "Quer comais, Isso. quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus". Então, o nosso servir também tem que ser para a glória de Deus. É servir na igreja, é servir lá no seu trabalho, né, é servir em casa. Aonde você está, o seu serviço tem que glorificar a Deus. E sempre com humildade, E nunca para sim, ser vista. sim, claro, sempre com humildade. Muito bem, missionária. E olha, estamos chegando ao fim. Infelizmente, a conversa está tão boa, só faltou um cafezinho aqui, né, missionária? Missionária, todas nós temos ali uma personagem preferida na Bíblia, né? Eu prefiro, entre todas as mulheres da Bíblia, eu gosto muito de Esther, uma menina improvável que, aos 5 anos de vida, quem olhasse jamais diria que um dia ela seria rainha, né. E quando ela se torna rainha, ela recebe ali uma grande missão. E quando ela para pensar, ela imagina que não teria o poder de mudar o destino daquele povo, mas então ela é despertada que ela estava ali para aquilo, tão somente para aquilo, e então ela faz uma grande declaração: "Se perecer, perecerei". Então eu
Eu acho fantástico isso, é a minha personagem preferida. Qual é a sua? Bem, na Bíblia nós temos várias mulheres que nos inspiram, que chamam a nossa atenção, mas eu me prendo muito a Abigail. Crente, pense numa mulher crente, Pois era é isso, Abigail. mas sabe o que é que me chama a atenção em Abigail? É porque Abigail, ela tinha um homem que era totalmente o oposto dela. Mas esse oposto de Nabal, que era o seu marido, não influenciou Abigail a ser diferente. Ou seja, a mulher em Deus que Abigail era, na hora da dificuldade, ela representou a mulher que ela era. E eu olhando para esse texto na Bíblia, eu observo que quando os jovens receberam a notícia que Davi estava vindo e ia destruir todos os homens, eles não foram até Nabal. Por quê? Porque era um homem tolo. Aí eles recorreram a quem? A uma mulher, a mulher sábia, a mulher inteligente, a mulher apaziguadora que tinha dentro daquela casa. Olha só o poder de influência aí. É por isso que eu digo que a mulher, ela influencia onde ela estiver, seja no contexto bom ou ruim. Então, Abigail ali, mesmo vivendo com um homem ruim, um homem mau, que a Bíblia diz que ele era ruim, ele era do maligno, mas Abigail era uma mulher inteligente, uma mulher apaziguadora, e com a sua sabedoria, ela salvou a casa dela e todos quanto estavam ali. Então, nós podemos pegar o exemplo de Abigail e aonde nós estivermos, propagarmos a paz, porque você sabe que não é só existe mulheres também, estamos falando no contexto de mulher, tem mulher que acha bom a briga, acha bom a fofoca. Por exemplo, a Alice, ela escolhe fugir. Ó, o marido é ruim. Davi tá vindo para causar destruição, então tô indo embora. Ela talvez ficaria ali sem casa, Sim, sem um alimento, sim, toda a riqueza que a família já tinha construído ficaria lá na destruição. Mas por conta da prudência da prudência. dela, Deus resolve o contexto do casamento conflituoso e ela depois se torna esposa do rei. Pois é, a sabedoria da mulher. É uma grande bênção, a história de Abigail nos É ensina uma muito. história que me chama muita atenção e que nós podemos tomar como exemplo para nós, né, a história de Abigail. Então, Abigail me inspira muito. Quando eu vejo, eh, falar falar de uma mulher que me inspira, Abigail é essa. Muito bem. Abigail é ela, É ela, a escolhida, a né. escolhida. Missionária, muito obrigada. Foi uma conversa muito agradável, também muito esclarecedora. Nós aprendemos muito aqui com a senhora nesta tarde. Oh, eu é que agradeço o convite, né, e estamos aí à disposição. Que bênção! E nós vamos precisar, viu. Você acompanhou esse bate-papo sobre a identidade da mulher cristã. Essa mulher criada em Deus, restaurada por Cristo e sustentada pela palavra. E ainda dentro dessa temática, nós vamos aprender mais com o nosso pastor Euvaldo Sá com a palavra de Deus. Agradeço a Deus pela oportunidade de poder saudar a todos com a bendita e gloriosa paz do Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, sobre sua família. Você que sempre interage com o programa Vida Abundante. Hoje nós iremos comemorar o Dia Internacional da Mulher. Como é maravilhoso ver os planos de Deus. Deus coloca a mulher em seus planos. Quando olhamos para o Gênesis, já encontramos Deus colocando a mulher dentro de todos os seus projetos, porque seria muito difícil para
existir uma sociedade sem ter a mulher. Como seria? Não existiria essa sociedade. Como existir uma família sem a mulher? Não existiria essa família. Existir uma igreja sem a mulher? Não existiria uma igreja sem a mulher. Então, a mulher faz parte dos planos de Deus. E é sobre este assunto que gostaríamos de falar nesta oportunidade. A mulher nos planos de Deus. Já quero aqui felicitar a todas as mulheres, em nome de minha esposa, a missionária Rita de Cássia. Que Deus abençoe grandemente a todas as mulheres. Eu gostaria de ler, para uma reflexão nesta oportunidade, no livro de Provérbios, capítulo 31, e os versos 25 e 26. Diz assim a palavra do Senhor: a força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. A Bíblia é categórica em afirmar que a mulher não é plano B. A mulher não é uma terceira via. Ela faz parte de um projeto de Deus onde a mulher ocuparia seu lugar de destaque, o seu lugar de honra. Podemos observar em todo o contexto da palavra de Deus que a mulher faz parte de um compromisso de Deus para com a sua imagem. Se observarmos no livro de Gênesis, capítulo 1, os versos 26 e 27, e diz o versículo 27, que o Senhor Deus formou o homem e a mulher conforme a sua imagem. Se a mulher não é feita, estaria a imagem de Deus com uma deficiência. Seria uma imagem deficitária. Mas Deus cumpriu com o seu propósito em fazer a mulher. Com isto, a mulher deve se apropriar desse privilégio de ser um projeto de Deus, de fazer parte dos planos de Deus e defender a sua identidade. Ela deve honrar a sua identidade e precisa de muito cuidado com os ataques do inimigo. Vejamos também no Gênesis que o inimigo foi direto atacar a mulher para descaracterizá-la, para tirá-la do plano de Deus. E, às vezes, ele faz ataque até mental, ele faz ataque psicológico, ele faz ataque emocional, onde a mulher começa a desvalorizar-se a si mesma, não dar o seu real valor, não defender a sua identidade. É necessário que ela observe, tenha bastante cuidado, que ela precisa preservar, honrar a sua identidade de mulher. Nunca se desvalorize. Sempre honre a sua posição de mulher, porque esta posição quem lhe deu foi Deus. Deus, observando a condição do homem, ele disse: não é bom que o homem esteja só. Farei para o homem uma auxiliadora correspondente. Ele sabia de todas as necessidades do homem,
todas as necessidades vitais. Então, ele viu a solidão do homem, viu a sua necessidade de auxílio, a sua necessidade de companheirismo, e ele diz: vou fazer para o homem alguém que seja como que ele olhando para um espelho, ele possa olhar e ver o reflexo da sua pessoa. Então ele fez uma auxiliadora correspondente. Fez a mulher para suprir essa necessidade do homem com muita força. A mulher tem força. Não podemos dizer que é aquela força maior do que a força física do homem, mas ela tem força mental, ela tem força psicológica, ela tem força espiritual, ela tem a força materna, porque uma mãe tem muita força. Então Deus fez a mulher para ser esta auxiliadora com muita força. Ele fez uma auxiliadora para ser um socorro, para que ela pudesse ser um porto de segurança para o homem, para a família, para a sociedade, para que ela pudesse socorrer a todos nas horas de grande necessidade. Então, a mulher é uma auxiliadora correspondente. A mulher já nasceu, já foi feita por Deus com o instinto de proteção. Sempre ela foi acolhedora, sempre ela foi protetora, sempre ela tem uma mão amiga. Então, a mulher protege o seu lar, protege os seus filhos, protege a si mesmo, protege o seu esposo, protege a família, ela protege o bem-estar. Então, ela é uma protetora. E Deus sabia que o homem, como ele é conhecedor de todas as coisas, ele sabia que o homem tinha esta grande necessidade e fez uma auxiliadora que viesse suprir as suas necessidades. A mulher, ela é feita por Deus com essa capacidade de mudar a atmosfera de sua casa. Como ela tem habilidade para mudar a atmosfera de uma casa? Ela muda o momento de dor. Parece que a mão da mulher, a mão da esposa, a mão da mãe, quando está sobre aquele que está sofrendo dor, essa dor logo começa a ser desfeita, essa dor começa logo a desaparecer. Então, ela veio para mudar essa atmosfera. Pode haver os prantos, pode haver os gritos. Muitas vezes tem um filho em casa, vê uma situação e grita, a mãe está fora. Mamãe, vem aqui ligeiro. No momento em que ela chega, aquela dor, aquela aflição é feita ela muda de repente, aquela aflição é desfeita. Como Deus trabalhou bem a mulher. No momento de tristeza, ô mão amiga, ô mão que traz alegria, ô mão que traz satisfação para a alma, é a mão da mulher. O homem muitas vezes estará fadigado e a mulher diz: calma, homem, não fique assim, vai dar certo. As palavras dela, a mão dela, a ação dela muda aquela atmosfera, a tristeza vai embora. Sua sabedoria não é apenas intelectual, mas é prática, porque a mulher sempre está na praticidade, sempre ela está em ação. Ela tem essa capacidade de edificar o seu lar. Foi isso que viu o sábio aqui em Provérbios. Ela edifica o seu lar. Ela se posiciona sempre como se fosse um guarda numa guarita. Ela se posiciona sempre contra os ataques do inimigo. Sempre está pronta para proteger o seu lar. Ela usa a sua fala com sabedoria. A mulher sábia, a mulher nos planos de Deus, ela usa a sua fala
repetimos, com muita sabedoria. Ela sempre tem esse dom de falar com sabedoria, de socorrer quem precisa. A mulher veio para que dentro desta sociedade em que a humanidade é binária, é preciso duas pessoas, um homem e uma mulher. Era o projeto de Deus. Então, Deus é amor. Queria que o amor fosse vivenciado. E como poderia existir o amor? Como podia existir a vivência do amor se não existisse o outro, se não existisse a mulher? O amor só pode fluir, o amor só pode ser vivenciado se existir a mulher. Então, a mulher é o outro. É exatamente essa auxiliadora correspondente. Que Deus abençoe grandemente todas as mulheres. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, mulher. Meus parabéns, você é digna. E eu disse recentemente, ali numa audiência pública, que um sábio perguntou: onde é o lugar da mulher? E o sábio respondeu: o lugar da mulher é em todos os lugares. A mulher, ela ocupa os altos postos da sociedade. A mulher ocupa os lugares humildes. Ela sempre tem um lugar em todos os lugares. Que Deus abençoe a todas as mulheres. Eu quero orar agora com você, você que está interagindo, você que está agora ligado, você que está acessando agora a TV, a Detimon, o programa Vida Abundante, eu quero orar com você. Bendito Deus, querido Pai, em o nome de Jesus, o teu Filho amado, nós queremos te render graças pela oportunidade que temos de meditar um pouco em tua palavra, falar dos teus planos, quando o Senhor projetou uma sociedade, projetou a família, a igreja, mas para que viesse a acontecer, o Senhor projetou a mulher. Te louvamos pela vida de todas as mulheres. Te louvamos pela vida das mães, das esposas, das filhas. Que Deus, no teu amor eterno, ó Pai, que o Senhor possa continuar abençoando grandemente a todas as mulheres e que o Senhor possa abençoar grandemente a todos aqueles que estão neste momento acessando a TV, a Detimon, que esta mensagem possa levar alegria aos corações de todos aqueles que glorificam, que conhecem e amam a tua palavra. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos, Senhor. Amém.